bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Eu queria hoje deixar uma palavra para você sobre a inteligência emocional e como ela é importante durante a nossa jornada da vida. Sabe, às vezes Deus nos chama para viver algo muito profundo e por falta de inteligência emocional a gente não consegue. Às vezes um desafio no trabalho, às vezes um desafio com os filhos, às vezes um desafio em N fatores. A inteligência emocional, ela é fundamental na tua vida. Sabe, existe uma pesquisa que diz o seguinte, que você é contratado pelas suas habilidades, mas você é demitido por causa das suas emoções. 87% das pessoas são demitidas por causa das emoções, porque não sabem lidar dentro do local de trabalho, sabe? Poucas pessoas são demitidas pela cognição. Então, eu acho que isso é um dado tão importante para a gente refletir no dia de hoje, na manhã de hoje. Então, eu queria te convidar. Uma pessoa que a gente leva, que eu relativamente assim penso muito em não ter tido uma inteligência emocional, e foi um que me marcou muito, foi o Moisés. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo, Deus falando com ele quem ele era, aquilo tudo, e a emoção dele falou tão alto, ele ficava focado nas suas próprias crenças, de quanto ele era limitado, do quanto ele era gago, o quanto ele não tinha facilidade para falar, o quanto ele tinha dificuldades, ele só olhava para as dificuldades. E quando a gente fica focado nas dificuldades, a gente não consegue expandir a nossa mente. Percebe que tudo que a gente foca cresce. Se você foca na solução, você vai conseguir a solução. Se você foca no problema, o problema vai se expandir. Então, tudo que você foca, você vai expandir aquilo. E o que é a inteligência emocional? É o equilíbrio do lado emocional com o lado da razão. Então, como fazer isso? Você precisa compreender que o cérebro, existe uma plasticidade, e por ter essa plasticidade, ele tem uma capacidade muito grande de ser treinado. Então, se o seu cérebro ele não é treinado, ele começa a fazer tudo no automático. Você acorda, escova dente no automático, você dirige no automático, quando você vê, você já chegou no lugar que você queria, não sabe nem como, que você trocou a marcha. São funções que você faz, que são tudo automatizadas. E quando a coisa se torna automático na sua maneira de agir, você não está usando a capacidade maior do seu cérebro. Então é necessário treinar o cérebro, treinar mesmo, sabe? Escova o dente com a mão esquerda, depois você escova com a direita, você faz caminhos diferentes. E o mais importante para você desenvolver a inteligência emocional é você controlar as suas emoções. Mas, Bruna, como que eu controlo as minhas emoções? Compreenda que, no caso de Moisés, ele estava tão perdido nas emoções dele. Eu acho que Deus teve pena dele e falou assim: Moisés, caramba, eu já falei pra você um monte de coisa e você não tá prestando atenção em quem você é. Então eu vou colocar um irmão do seu lado, uma figura ali do seu lado, para que você possa compreender o que eu tenho pra você. E aí Deus colocou para Moisés ali uma pessoa. E eu quero encorajar você a pensar em alguém que te faça crescer. Sabe aquela pessoa que você olha assim e você se sente bem do lado dela e você fala assim: caramba, quando eu encontro com essa pessoa, eu saio num alto astral tão grande, essa pessoa me enche. Então eu gostaria que você tivesse uma atividade hoje, você mandasse um recadinho para essa pessoa, dizendo para ela: nossa, eu agradeço a Deus por você existir, você me capacita tanto, você me ajuda tanto, você pode nem saber, mas você me ajuda a evoluir. E outra coisa é que você precisa tratar as suas emoções. E como que eu trato as minhas emoções? A primeira coisa que você precisa fazer é você tentar mapear as suas emoções. E como que a gente faz isso? Por exemplo, acontece um episódio que te deixa desconfigurado, vamos dizer assim. Você está configurado num padrão, você acordou configurado num padrão, e de repente aquilo te desconfigura. O que você precisa perceber na hora que ocorre essa desconfiguração? Você precisa perceber qual é a emoção que vem.
O que que aparece primeiro? É raiva? É ira? É tristeza? É desgosto, descontentamento? O que que aparece? É desprezo, é surpresa? Qual é a emoção que aflora na hora que você foi desconfigurado? E depois que você entender se é tristeza, se é raiva, se é mágoa, você conseguir rastrear essa emoção. Da onde ela surgiu? Por que que eu fico triste quando alguém fala isso comigo? É alguma coisa lá de trás? E aí você vai começar a entender as raízes das suas crenças, as raízes dos seus sentimentos. Porque a diferença da emoção e sentimento é exatamente isso. A emoção é aquilo que é seu, que é, vamos dizer assim, aquilo que é primário. E o sentimento já entra depois, por exemplo, você tá ali dirigindo, alguém te fecha. Qual é a primeira coisa que vem? O alerta, o estado de alerta, daqui a pouco vem aquela sensação de medo, sei lá o quê, e de repente você, acalma. E aí, por exemplo, quando é esse start é a emoção. Aí ele passa pelos seus filtros. Quando passa pelos seus filtros, pelo tudo aquilo que você acredita, valores, medo, trauma, passa por esses filtros. Depois que ele processa nesses filtros, ele gera o sentimento. E esses sentimentos é que vão fazer você reagir. Então, a diferença de uma pessoa que tem inteligência emocional para que não tem é o resultado que sai dela através desses filtros. Bruna, como que eu reajo a isso? É o que eu te falei. Primeiro, você precisa entender qual é a emoção que vem a partir do momento que você é desconfigurado. Depois, você começa a mapear, tipo um GPS. Você vai fazendo o caminho da raiz e vai descobrir aquilo ali. E depois disso, você precisa tratar essas emoções. Como que a gente faz isso com a PNL? Existem várias ferramentas, existem técnicas, existe, por exemplo, formulários de pergunta. E aí a gente vai mexendo naquilo ali até trazer à tona o que a pessoa tem de fato de de sentimento e de crenças que são limitantes. A diferença é o que eu falei, a diferença da inteligência emocional é você ter um resultado positivo, um resultado satisfatório. Quando você busca, mesmo com a adversidade, buscar tudo que você pode de positivo naquilo e tirar, não existe fracasso, existe resultado. E quando você pega esse resultado e enxerga assim, beleza, isso aqui eu fracassei, eu vou pegar essas sementes do que eu achei que eu errei, vou ajustar e vou tentar novamente. Isso é você ter inteligência emocional, é você pegar os percalços da vida e transformar aquilo ali. Você pode levar isso para empreendedorismo, você pode levar isso para a vida conjugal, você pode levar isso para a vida na criação dos seus filhos, você pode levar essas informações para todas as áreas da sua vida. O importante é você ajustar a sua rota. Sempre ajuste a sua rota. Olhe para trás, vê o balanço do dia, onde eu estou exercitando isso agora, os frutos do espírito e os frutos da carne, né? E o que eu faço? Eu fico assim, bom, isso aqui, eu tenho os frutos da carne e os frutos do espírito. Quando eu percebo um fruto da carne, eu falo assim, poxa, eu podia ter usado esse fruto do espírito. E aí, naquele momento, eu tento trazer o fruto do espírito, eu peço desculpa a Deus e falo, Senhor, me ajuda a aprimorar isso aqui. Porque quando você tem um parâmetro, um balizador, você consegue entender onde está faltando e onde está em excesso. Então, eu convido você nesse dia de hoje a você enxergar e compreender que todo mundo tem possibilidade de ter inteligência emocional, que você nasceu com todas as porções dentro de você, basta você exercitar o seu cérebro, basta você exercitar você mesmo e basta você desejar se despir de você e deixar nascer um novo você. Você é capaz disso. Um beijo no coração.